E justamente o caso da Débora e de outras, principalmente mulheres, né, está sendo muito utilizado por Bolsonaro na hora que ele levanta a bandeira da anistia. Aliás, ele falou sobre a anistia até mesmo ontem, após o término do seu julgamento. O Josias está apurando, inclusive, que impacto isso teria no Supremo Tribunal Federal e a apuração do que o Supremo pensa a respeito desse projeto que deve andar lá na Câmara dos Deputados. O que você ouviu, ô Josias, lá do Supremo Tribunal Federal em relação ao pedido de Bolsonaro de anistia? Que impacto isso pode ter e realmente ele conseguiu ou não uma anistia? Eu falei com dois ministros lá do Supremo, Fabiola, eles estão dando de barato que esse assunto vai chegar lá. De um modo ou de outro, esse assunto vai chegar lá. O Bolsonaro revisou com os seus aliados o planejamento de guerra, ele foi moído na primeira turma, né? Unanimidade, foi transformado ali em candidato à cadeia, por ter tentado um golpe de Estado, para abolir a democracia na marra, pela força, e ele decidiu priorizar agora a trincheira política. E o objetivo número um dele é a anistia. Os ministros do Supremo estão atentos a essa movimentação, estão enxergando ali os sinais de fumaça e estão se preparando para apagar esse fogo do Bolsonaro. E, em privado, o que me disseram é que o Alexandre Moraes está repetindo dois bordões. Ele diz que quem admite a anistia ou não é a Constituição brasileira. E aí ele acrescenta, e quem interpreta a Constituição é o Supremo Tribunal Federal. E esses dois ministros com os quais eu falei, eles dizem que uma lei eventualmente aprovada pelo Congresso, que perdoe esses condenados por crimes contra a democracia, seria declarada inconstitucional. E eles estimam até o placar. Acho que vai ser de 9-2. Fora o Nunes Marques e o André Mendonça, que são dois ministros indicados pelo Bolsonaro, não enxergam nenhum outro ministro no Supremo votando pela constitucionalidade de uma lei da anistia. O Bolsonaro foi avisado pelos advogados que a condenação dele pode sair aí num prazo de 6 meses. E ele está correndo contra o relógio. Ele encadeou, ele organizou os seus objetivos. Então, para corrigir o fiasco lá de Copacabana, ele agora está querendo encher a Avenida Paulista no dia 6 de abril. E esse calendário está muito conectado com o do Supremo, porque o Supremo marcou Bolsonaro na Avenida Paulista 6 de abril, dias 8 e 9 de abril, haverá no Supremo julgamento da denúncia contra o núcleo tático dessa trama golpista. É um outro núcleo da denúncia do Procurador-Geral. Inclui 11 militares, um policial federal. E o Bolsonaro não notou, mas na prancheta dele está tudo certo. Na prancheta do Bolsonaro, essa hipotética pressão da rua vai ganhar as redes sociais, vai dividir o noticiário, vai constranger a Câmara, forçando ali o presidente da Câmara, o Hugo Mota, a pautar a votação do projeto de anistia. Ele está cogitando também, Fabiola, encomendar um estudo para ver quais são as chances de reversão da inelegibilidade dele, que foi imposta pela Justiça Eleitoral, pelo Tribunal Superior Eleitoral. E está estimulado, as pessoas que estão do lado dele, estão estimulando, olha, ele considerar a hipótese de, no limite, apoiar alguém aí antes do Natal, alguém que queira concorrer à presidência e que se disponha a conceder a ele um indulto, se for eleito. Então, essa estratégia do Bolsonaro, ela subestima as dificuldades, porque os presidentes da Câmara e do Senado estão lá na comitiva do Lula, no Japão. Parece que tem outras prioridades. Aparentemente não estão colocando a anistia como prioridade. E ainda que, suponha que um Tarcísio de Freitas concorra à presidência da República, suponha que seja eleito, se ele se aventura a dar um perdão para o Bolsonaro, se der ali um indulto para o Bolsonaro, também no Supremo está consolidada a sensação de que isso cai no Supremo. Não fica em pé, inclusive há um precedente, o Supremo já derrubou um indulto que foi dado pelo próprio Bolsonaro ao ex-deputado Daniel Silveira, que foi condenado pelo Supremo, à cadeia, o Bolsonaro indultou no dia seguinte e o Supremo, mais à frente, anulou esse indulto. Então, o Supremo é a pedra no caminho do Bolsonaro, Fabiola. E me impressionou essa estimativa lá de 2 ministros que estão lá convivendo com os pares, sabem o que se passa lá dentro. Eles estão estimando um placar de 9-2 contra um eventual
uma lei de anistia que surja do nada para perdoar esses condenados do 8 de janeiro. E, evidentemente, todo mundo sabe que o Bolsonaro, o objetivo dele não é perdoar golpista chinfrim que foi lá quebrar as instalações dos poderes, né? Ele quer o auto-perdão. Isso aí é só a porta de saída que o Bolsonaro imagina que vai abrir para si mesmo, né? Mas há uma trincheira cavada já ali no Supremo, Fabiola.